A ciência pouco sabe o que é realmente, como funciona e como se desencadeia o desenvolvimento daquilo que acumula diversas nomenclaturas inexatas e imprecisas que não podem expressar em sua terminologia a real complexidade do transtorno da dependência química e da compulsão, como por exemplo, 1. Toxicomania, 2. Toxicodependência, 3. Farmacodependência, 4. Dependência química, 5. Vício, 6. Adicção, 7. Drogadição, 8. TUS, transtorno por uso de substância e etc. Porém, vocês me verão usando com frequência a terminologia TCO, transtorno compulsivo obsessivo, projetada para transmitir melhor com palavras a ideia que define e esclarece os processos que desencadeiam toda a atividade compulsiva e obsessiva na mente e no cérebro, que levam o indivíduo a desenvolver compulsões, práticas repetitivas, pensamentos e ideias fixas para uso de substâncias e atividades que fogem de seu controle. Para ampliar a compreensão daqueles que pretendem prosseguir examinando o livro dourado. E porque expressa com exatidão, abrange, refere e compreende todas as formas de compulsões. Porque todas as formas de compulsão têm como causa os mesmos fatores internos e núcleos mentais. Se usarmos a terminologia dependência química, um especialista pode entender que estamos se referindo especificamente ao processo de neuroadaptação em que o indivíduo incorpora o uso da droga em suas necessidades fisiológicas diárias, em que a interrupção súbita ocasiona a síndrome de abstinência, um conjunto de manifestações clínicas desconfortáveis que culminam no retorno ao uso da droga a fim de alívio dos sintomas, ou seja, o indivíduo passa a depender do uso da droga para amenizar os desconfortos e mal-estar dos sintomas, mantendo o ciclo da dependência. Porém, em meu trabalho, usarei a terminologia dependência química como sinônimo de TCO e vice-versa. Em vários momentos em minhas narrativas, ao descrever os processos compulsivos e obsessivos no conjunto de nosso sistema. É necessário esclarecer também que a terminologia dependência química pode ser associada a 3 principais processos específicos que ocorrem no cérebro do dependente. 1. O processo de neuroadaptação como acima mencionado. 2. O processo em que o cérebro associa um prazer muito alto à substância ou atividade desempenhada e, por isso, libera mais dopamina para que a pessoa se sinta mais e mais motivada para repetir o uso da substância ou atividade. É necessário ressaltar que muitos especialistas pecam somente porque definem e compreendem a compulsão como uma atividade repetitiva, unicamente externa. Porém, o fato é que toda compulsão se dá início internamente, em determinados núcleos mentais, além somente do sistema de recompensas, na forma de impulsos de uma vontade irresistível que empurra e lança o indivíduo para que então, depois, externamente, a pessoa caia no uso e em práticas repetitivas. Estes impulsos internos de compulsão, na maioria das vezes, dão início a processos obsessivos. Tanto os processos compulsivos como os obsessivos causam impressão um sobre o outro, despertam, acentuam, inflamam e influenciam-se mutuamente. Quando o cérebro associa um prazer muito alto a determinada substância ou atividade e libera mais dopamina diante do uso ou prática dos mesmos para que a pessoa se sinta mais e mais motivada para repetir determinado uso ou prática novamente, posteriormente. Esse comportamento do cérebro cria a dependência do indivíduo à substância ou prática pela recompensa ou liberação de dopamina em tal medida ou proporção e desencadeia o desenvolvimento de processos compulsivos e obsessivos em todo o sistema mental. 3. O condicionamento que empobrece os pequenos prazeres cotidianos. Encontrar um amigo, uma criança, a beleza da paisagem, passear. No usuário crônico, os sistemas de recompensas e motivação são reorientados para os picos de dopamina provocados pelas drogas. O dependente deixa de sentir satisfação, prazer, bem-estar, felicidade e alegria nas coisas e atividades básicas do dia a dia e passa a depender do uso da droga para alcançar o pico de dopamina para a satisfação dessas necessidades emocionais altas. Sem estar sob efeito da droga, o dependente não consegue sentir mais corretamente ou se emocionar de forma positiva. Muitos deixam de sentir e experimentar
totalmente estas emoções, e o que lhes resta é um vazio de sentimentos como resultado destas alterações no sistema de recompensa. Uma das formas mais eficazes de promover a recuperação do cérebro após a dependência química é através do exercício físico. O exercício estimula a produção de neurotransmissores como a endorfina, que promovem sensações de prazer e bem-estar. Esse processo de recuperação do cérebro é chamado de neuroplasticidade. Além disso, o exercício físico melhora a circulação sanguínea e o fornecimento de oxigênio para o cérebro, ajudando a recuperar os danos causados pelo abuso de substâncias.